Meus queridos, podem tomar assento. Eu quero, com muito prazer e alegria, vos saudar nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por este privilégio de poder estar aqui pela primeira vez nesta igreja, na casa de Deus, como está bem escrito ali, né? Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade. Agradecer a receptividade, o carinho, a saudação de bem-vindos, a minha esposa. Deus abençoe. Quero louvar pela sua vida, pastora Ana. Deus abençoe. Que Deus conceda sempre saúde, prosperidade, riquezas espirituais, todos os aspectos, na vida física, emocional, psicológica, do trabalho. Que Deus continue te abençoando, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sobre o seu filho também, Deus abençoe. Manolio, Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu sei, durante esses 7 anos praticamente de matrimônio com a Adriana, ela sempre tem falado que a senhora tem sido a mãe dela. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque isso tem dado estabilidade, tem dado segurança no desenvolvimento e na continuidade da vida cristã. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito ela tem falado da senhora, do senhor também, e eu louvo a Deus por vocês, por terem ensinado, terem discipulado, né? Algumas coisinhas que ela comete errado é porque ela não aprendeu direito, não foi por falta de ensino, eu sei disso, mas ela é nova, ainda vai aprender alguma coisa, tá bom? Deus é bom e misericordioso. Aleluia. Estar aqui com vocês é um prazer. Deus abençoe por sempre terem acolhido, terem orado por ela, terem orado por nós, terem estado, né, como testemunhas do nosso casamento. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Estar aqui com a parte da família, a Rose, o Diego, que também aqui se encontrou com o Senhor Jesus praticamente. E eu louvo a Deus por esta família, que Deus tenha abençoado. E hoje está a Rose e a Rosinha, né? Deus abençoe. Queridos, sem perca de tempo, Lucas capítulo de número 23. Se não estou equivocado, este é o texto, capítulo que me passaram do tema. Lucas capítulo de número 23 e versículo de número 26 a seguir. Lucas capítulo de número 23 e versículo de número 26 a seguir. Glórias a Deus. Louvo a Deus pela vida de mais um ano desse trabalho das irmãs do Círculo da Oração. Deus os abençoe grandemente e que nesses dias, nessas noites de encontro aqui, que Deus possa conceder o desejo de vossos corações e que o Senhor possa bradar em vossas vidas com muita graça e com muita propriedade. Que o Senhor vos conceda noites favoráveis para que esta casa se encha, dando assim condições para os irmãos e as irmãs estarem aqui para juntos glorificar a Deus. Amém? Lucas capítulo 23, versículos 26 a seguir, que assim nos diz a palavra de Deus. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam os peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis
que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Amém. Eu quero me deter, meus amados, no versículo que é o texto-chave. Eu fiz umas anotações aqui e eu quero compartilhar. Primeiramente, nós estamos diante de um texto escatológico. Nós estamos diante de um texto aonde o Senhor Jesus, quando estava levando uma cruz de aproximadamente 50 quilos, já estava com uma coroa de espinhos na sua cabeça, de aproximadamente 72 espinhos, e Jesus estava sendo levado ao Calvário, um espaço, uma distância de 840 metros. Havia ele já sido chicoteado e recebido 120 chicotadas, porque o chicote tinha 3 pernas e bateram nele 40 vezes, e automaticamente foram 120 chicotadas que cravou os ossos e pontas de chumbo que tinha na ponta do chicote. E Jesus estava indo, havia sido ele retirado de um buraco no dia anterior, naquela manhã cedo, e haviam tirado Jesus de um buraco de aproximadamente 20 metros de profundidade. Deus me deu o privilégio de ter ido lá por 2 vezes, entrado nesse devido lugar, porque ali se cumpriu os Salmos de números 22, aonde colocaram Jesus dentro da casa de Pôncio Pilatos, que é um lugar enorme, tamanho desta igreja, e ali Jesus ficou, passou a noite, e ele já havia recebido uma lambada na sua cabeça, já havia recebido um murro na sua cara, já haviam batido em Jesus, e ele estava sozinho ali. E a Bíblia diz que os touros de Bazã haviam cercado o Senhor, mas ele cria numa profecia que estava escrito: não deixará minha alma para sempre no Seol, aqui nesse lugar. No outro dia pela manhã, eles tiram Jesus, e agora Jesus é levado para o Calvário. E quando Jesus está passando a avenida do Gólgota, que até hoje lá existe uma ruazinha bem estreitinha, mais estreita do que essa que está aqui na frente, aonde os comerciantes, alguns comércios que lá existem ainda, eles estavam maniando a cabeça, dizendo: salvou a tantos e agora não pode salvar a si próprio. E a Bíblia diz que uma multidão estava seguindo Jesus, principalmente as mulheres, porque o ministério de Jesus era mantido pelas mulheres. As mulheres que teciam, faziam tricôs, faziam crochês e vendiam e sustentavam o ministério do Senhor Jesus. E Jesus era mantido por este ministério. O respaldo do ministério de Jesus Cristo era um respaldo pelo círculo de oração que existia, que oravam e que buscavam ao Senhor, dando também, ajudando uma cobertura espiritual para o ministério do Senhor Jesus. E agora estas mesmas mulheres, elas vão atrás, batiam no peito e lamentavam, e choravam por causa do que estava acontecendo, os empurrões que Jesus recebia. E elas ouviam também o que os moradores, que eram donos de comércio, falavam a respeito de Jesus, e as pessoas falando mal do Senhor Jesus. E quando de repente Jesus vê aquela cena, e ele olha para aquelas mulheres chorando, batendo no peito e lamentando, Jesus então diz o seguinte: não chores por mim. Eu não quero que vocês chorem, não chorem por mim. Eu quero que vocês chorem
orem por vocês. Eu quero que vocês chorem pelos vossos filhos, porque vai chegar dias. E Jesus repreende, Jesus adverte, Jesus está dizendo, entre outras palavras, não chorem por Deus. Deus não precisa do vosso choro. Deus não precisa da vossa lamúria. Deus não precisa do vosso lamento. Deus não precisa da vossa penúria. Deus não precisa. Chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos. E então, por que Jesus diz isso, amados e amadas? Principalmente quando ele diz: vai haver dias em que a estéril vai lamentar porque ela gerou, e eles vão gritar e dizer: caia sobre nós montes, colinas, caia sobre nós. 40 anos se passaram, quando o general Tito entra na cidade de Jerusalém, e ele cerca a cidade de Jerusalém por 5 meses. Ninguém entra e ninguém sai. E o general romano Tito, Flávio José, historiador judeu convertido ao lado do general, vendo tudo o que estava para acontecer, e o povo de Israel, o povo judeu, amados, estava ali agora para se cumprir o que Jesus havia dito, o que está escrito em Mateus 24, quando ele diz: ai das grávidas naquele dia, quem estiver no campo não volte para a cidade, quem estiver na cidade não saia, não corra pelos eirados, ou seja, porque as casas podiam correr-se por cima. E ele estava dizendo, Jesus estava profetizando, indo para o Calvário, indo para a cruz, e ao mesmo instante ainda proferindo pelos seus lábios o que haveria de acontecer. Então, quando o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, as pessoas começam a passar fome, ninguém podia comprar comida fora, ninguém podia sair, e os soldados romanos, mais de 50 mil soldados, estavam esperando, amados, por 5 meses, mantendo guarda, ninguém entra e ninguém sai. E quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, para a desgraça do povo de Israel, eles ainda têm a audácia de dizer que quando Jesus está pendurado, eles proferem e eles atraem para si uma maldição, que eles dizem o seguinte: caia sobre nós o seu sangue. E automaticamente então, no ano 70 começa a se cumprir. E o que eles fazem? General Tito invade a cidade, entra, derruba no muro, eles inventam máquinas que atiravam grandes pedras, e o muro de Jerusalém começa a ser derribado e vem ao chão. Automaticamente eles entram no templo, eles saqueiam o templo, eles colocam fogo no templo, eles pegavam as mulheres grávidas para se cumprir o que Jesus havia dito. Eles pegavam as mulheres grávidas, abriam a barriga com a espada. A mulher estava gestante de 8, 9 meses, prestes a dar à luz. Então eles abriam a barriga, tiravam a criança com a da mãe, com a barriga, ou seja, sem nenhum medicamento, e eles pegavam a criança, e os soldados segurando as crianças, e outros que lá estavam embaixo esperavam com a espada, e muitas dessas crianças morriam na espada. A mãe que havia sido passada por esta cesárea, agora eles pegavam um gato vivo, colocavam dentro do ventre da mulher, costuravam aquele ventre, e era muito penoso e terrível. E isso se cumpriu o que Jesus havia dito: ai das grávidas naquele dia, ai daquelas que estiverem amamentando naquele dia, porque vão sentir tristeza, vão sentir penúria, vão lamentar e vão chorar, e vão pedir para que os montes caíssem sobre elas, e as colinas da mesma forma. Isso aconteceu. E aí Jesus diz, antecipado: não chorem por mim. Há crentes, gerações passadas, eram motivadas a vir para a igreja e chorar por Deus. O que está acontecendo, irmão? Estou com dó de Deus, estou com dó de Jesus.
vendo, e automaticamente algumas pessoas, hoje, diante desse tema que eu quero compartilhar rapidamente, algumas pessoas querem que chorem por ela. Há pessoas que gostariam que chorassem por ela. Há pessoas que pedem, chora por mim. E o Senhor Jesus adverte, Ele traz esta palavra, dizendo: não chores por mim. A Evita Peron, ela gravou uma música dizendo: não chores por mim, Argentina, não chore por mim. Mas pastor, o que quer dizer isto, meus amados? Eu não posso chorar por Deus. Deus não depende das minhas lamúrias. Deus não é comovido eu chegar e dizer: Senhor, eu estou com compaixão de Ti, porque o mundo está nessa situação. Senhor, eu estou com dó de Ti. As mulheres estavam com pena de Jesus, mas ao mesmo instante estavam desapercebidas, que durante 3 anos e meio mantiveram o ministério de Jesus. E Jesus havia dito para elas muitas vezes: é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu seja pendurado no Calvário, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá, porque esse é o caminho para mim te restaurar, para mim te perdoar, para mim te regenerar e fazer a amizade novamente entre você e Deus. Então Jesus adverte, meus amados. E às vezes nós fizemos na nossa vida eleições, nós elegemos na nossa mente pelo que nós vamos chorar. E nós choramos às vezes, e nós trouxemos do fundo do baú coisas de antepassados. Eu não posso chorar pela tragédia que aconteceu com meu pai. Eu não posso chorar por algo que aconteceu com o meu avô que já morreu, meu pai que já morreu. O Senhor nos proíbe. Não é isso que o texto que o Senhor quer que nós façamos. Eu não posso ir no fundo do baú da minha mente e trazer lembranças dolorosas e começar a entrar em um estádio de colapso emocional e entrar num período de lamúria e chorar pelas coisas que já se foram, e chorar por aquilo que eu não consigo mais recuperar. E muitas vezes nós entramos, meus amados, nessa situação. Nós elegemos coisas, e automaticamente, quando nós estamos em um estado deplorável da nossa alma, e então nós elegemos: eu vou chorar agora por tal coisa. E existem às vezes crentes que manipulam as suas emoções, como por exemplo, pastor, às vezes ele quer vir na igreja, ele quer chorar na igreja. Então o que ele traz para a sua mente? Para que naquele momento em que ele está de joelhos dobrados, ele quer chorar. O que ele faz? Ele começa a se lembrar do tempo quando ele ia para a escola, do tempo quando ele vivia uma vida de pobreza. Ele se lembra de repente de quando seu pai e a sua mãe lhe deram uma pisa, como diz os nordestinos. Ele começa a se lembrar de tragédias na vida, e ele está ali orando, e de repente lágrimas começam a brotar, e a pessoa começa a pensar: estou sentindo a presença de Deus. Isto não é sentir a presença de Deus, isto é manipular a sua alma, isso é ir no fundo de algo que o Senhor Deus já perdoou, o Senhor já restaurou, o Senhor já colocou no mar do esquecimento. Mas eu procuro trazer na minha mente, e aí eu entro num estado de autopietismo, eu entro numa esfera de autopiedade, de autocomiseração, porque eu estou na igreja, ou eu estou no meu quarto, na minha casa, então eu preciso penalizar a minha alma, eu preciso que a minha alma entre num colapso de tristeza, para que eu venha chorar, e automaticamente, de repente, eu começo a me lembrar
de fulano, de Beltrano, que aconteceu aquilo, mas já não está mais entre nós. E aí o Senhor Jesus está dizendo: ei, não chore por isso, chore pelo que há de vir. Chore pelo que há de vir. Chore pelo que há de vir. Chore pelos teus filhos. Chore por você. Aleluia. A gente que pede, tem pessoas que pedem: pastor, chora por mim. E quando na verdade eu não posso fazer isso, meus irmãos, eu não posso pedir para alguém chorar por mim. Não, eu tenho que chorar por mim mesmo. Você tem que chorar por você mesma. Você tem que lamentar por você mesma. É o que o Senhor está dizendo: não chores por mim. Não chore, não eleja, não traga na tua mente coisas terríveis que já foram. Se eu creio no Evangelho que diz que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, meus irmãos, Deus não quer que nós venhamos viver uma vida, amados, nesses últimos dias, uma vida de sofrimento, de autopenúria emocional, psicológica e espiritual. O mundo lá fora está pegando fogo, mas você está feliz. Por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque os teus pecados foram perdoados. Aleluia. O mundo lá fora está pegando fogo, mas você tem paz com Deus, você tem comunhão com o Senhor. Aleluia. Então Jesus está dizendo: não chores por mim, não faça isso. Ele está dizendo: não queime as tuas energias por coisas à toa. Não destrua as tuas emoções por coisas à toa. E ele diz: chorais, chorem por vós mesmas, chorem pelos vossos filhos. Ele está dizendo: chorem por esta geração que está vindo aí. Chore por estes que estão perdidos. Chore por estes que estão desestruturados. Chore por estes que estão morrendo prematuros. Chore por estes que estão desonrando pai e mãe. Chore por estes que estão caindo nas drogas, na prostituição. Chore por estes, não chore por mim. Por que Jesus não chora por mim? Porque logo, aleluia, daqui a algumas horas, era 3 horas mais, aleluia, logo eu vou estar colocando o meu pé sobre a cabeça da serpente, e eu vou triunfar, e eu vou receber todo o poder nos céus e na terra. Não chores por mim, mas chore pelas gerações. Chore pelas gerações. Diante do mesmo texto, aleluia, eu quero ler aqui, diante do mesmo, você viu Jesus dizendo para as mulheres: ei, para, chora comigo. Vocês estão chorando porque eu levei chicotadas? Vocês estão chorando porque eu estou com uma coroa de espinho na cabeça? É por isso que vocês estão chorando? Chorem por uma geração que vocês estão vendo, que os filhos estão se entregando no lesbianismo, no homossexualismo, dizendo que tudo é normal, que tudo pode. Chore por esta geração que está vindo aí. Chore pela geração que é chamada a geração do já, a geração do agora, a geração do micro-ondas, a geração que não está conhecendo e não está tendo intimidade com Deus. Chore por eles, mas não chore por mim. E agora você vai ver no capítulo 22 do mesmo livro, no versículo de número 61, capítulo 22 de Lucas, no capítulo 22 de 61, diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
Calvário. E Pedro vê. E quando Jesus diz para Pedro, e diz para os discípulos: o diabo me solicitou, Pedro, você para se andar, para acabar contigo, mas eu roguei ao Pai para que ele tivesse misericórdia de ti. E Pedro, pelo fato do seu temperamento, ele diz: Senhor, eu me chamo Pedro, eu sou o Pedrão. Olha a espada que carrego na minha cinta. Pedro nunca largou da espada. Olha a espada, eu me chamo Pedro. Eu sou empresário, tenho 4 grandes barcos. Tu já viu o tamanho da minha casa? Eu me chamo Pedro. E aí Jesus dá um tempo, passa-se. De repente Jesus está sendo julgado, os irmãos conhecem a história, e Pedro está diante de algumas pessoas e dizem: tu estavas com ele? Não, eu não o conheço. De repente um outro, porque estava frio, a noite no Israel é muito frio, durante o dia 40, 50 graus, mas à noite vem para 8, 5 graus, é muito frio. Então Pedro foi aonde estava uma fogueira, se agacha ali, e havia alguém que estava servindo alguma coisa, e diz: olha, o teu palavreado, o teu vocabulário, é vocabulário de Nazareno. Você estava com ele, e a Bíblia diz que ele se esconjura, e a Bíblia diz em outras palavras que ele pragueja. Nunca vi este homem. E Jesus tinha dormido na casa de Pedro. Jesus tinha curado a sogra dele. Jesus tinha salvado Pedro. Irmãos, lá quando ele estava se afogando, e algumas pessoas pensam que Jesus colocou Pedro na sua cacunda e levou de volta para o barco. Não foi isso. Quando Pedro está afundando, Jesus vai lá, segura na mão: Pedro, caminha comigo. E Pedro de volta, os dois caminhando, porque agora ele estava sendo seguro pelas mãos de Jesus. E ele tem a coragem de dizer: nunca vi este homem, não conheço ele. Praguejou. E Jesus está numa distância e ouve tudo aquilo, mas ele cala a boca, ele não fala nada. E a Bíblia Sagrada vai dizer que por 3 vezes ele nega. Quando o galo canta 2, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então de repente Jesus apenas olha. Pedro, quando vê os olhares de Cristo sendo direcionados para a sua alma, a Bíblia diz que Pedro então chora, sai do recinto e vai chorar. O que tem a ver esses 2 textos com o que eu quero coadunar aqui rapidamente? Em um texto Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos. Irmãos, pelo que nós estamos chorando ultimamente? Pelo que nós estamos chorando ultimamente? Estamos chorando porque de repente os nossos negócios não vão certo. Estamos chorando pelo quê? Estamos chorando porque de repente os nossos confortos estão sendo ameaçados. Estamos chorando pelo quê? Estamos chorando porque de repente não estamos com coragem todos juntos de atravessar uma crise. Estamos chorando porque de repente há uma ameaça na nação brasileira de perdermos a liberdade religiosa. Pelo que nós estamos chorando? Estamos chorando porque de repente nós vimos as coisas não estarem acontecendo na nossa vida, pelo fato de haver pregadores pregando por aí e ensinando e tentando prometer, através de um evangelho defasado, casa nova, carro novo, prosperidade, saúde. Verdade. E essas coisas não estão acontecendo, quando na verdade nós devíamos de chorar por aquilo que Paulo diz, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, difíceis, porque se levantarão homens
amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, arrogantes, vaidosos, enganadores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. E disso ele diz: afastem-se dos tais. Pelo que nós estamos chorando? Pelo que nós gastamos energia? Pelo que muitas vezes nós estamos sentados e nós dizemos: ai meu Deus, eu não suporto mais. Pelo que as nossas lamúrias? Quando na verdade nós deveríamos de estar chorando, deveríamos de estar lamentando, aleluia, a nossa pobreza espiritual, a nossa pobreza espiritual, a nossa falta de avivamento interior, a nossa falta de confiança no próprio Deus. Nós deveríamos de estar lamentando e chorando, porque nós estamos, amados, simplesmente vivendo uma vida e desejando uma vida numa excelência na terra, quando Deus não nos chamou para viver. Eu sempre digo isso, que o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida de excelência. Não, porque a excelência se dissolve, é passageira. Agora a plenitude é diferente. Viver na plenitude, você pode não ter nada. Você pode viver numa casa de chão batido. Você pode estar com o teu aluguel ameaçado. Você pode estar no último talão de energia para pagar e ser cortada. Você pode de repente não ter nada dentro de casa. Mas o importante é que quando você entra na sala da audiência com o teu Deus, você sente Ele. Você sente a presença. Pelo que nós estamos chorando? Estamos chorando pelos nossos pecados? Será que estamos chorando pelas nossas incredulidades? Era isso que o Senhor estava dizendo: chorem por vocês, chorem pelas vossas incredulidades, chorem pelo tempo que eu estou dando para vocês desfrutarem da graça e não estão aproveitando. Chorem pelos céus abertos para todos aqueles que desejarem o batismo no Espírito Santo e não estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Chorem por isso. Chorem por não estarem experimentando, aleluia, a dispensação e o derramar dos dons do Espírito Santo na igreja. Chorem por isso. Chorem. Chorem pelos vossos pecados. Chorem pelos vossos erros. Chorem pelas vossas consequências contínuas, sempre vivendo na mesmice, e não há uma mudança, aleluia, de vida e de relacionamento com a palavra. Chorem por não estarem usando o tempo que eu estou te dando para estudar a minha palavra, porque vos dais nela vida eterna, porque a palavra é viva e ela é eficaz, é ela que produz a fé, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Chorem, Brasil, chorem, brasileiros, por estarem gastando 9 horas, aleluia, no WhatsApp, no Facebook todo dia, e não estão diante da minha palavra, examinando as promessas que estão ali, porque ali tem mais de 1.845 vezes que está dizendo: eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Chorem, chorem por vocês estarem gastando tempo à toa. Chorem por às vezes vocês estarem numa roda, fofocando, falando mal um do outro, dizendo aquilo não presta. Chorem, lamentem pela vossa situação espiritual. Chorem pela apostasia que está batendo na porta das igrejas. Chorem pela falta de fé. Chorem pela multiplicação da iniquidade e o amor de muitos se esfriarem. É por isso que o Senhor está dizendo. Essa palavra o Senhor me deu hoje de tarde. Chorem por isso. Chorem.
para vir sentir a presença dele. Chora, porque esse conceito é errado. Eu não vim aqui para sentir a presença dele. Não vim aqui para isso. Porque eu tenho que vir de casa, pelo caminho, sentindo já a presença dele. Porque se eu sinto a presença dele lá na minha casa, pode ter certeza que aqui vai ser um reflexo do que eu sinto lá. Mas se eu não sinto, aí Jesus diz assim, ó, chore por você não estar sentindo a minha presença na tua casa. Chore por você não estiver sentindo a minha presença lá no teu quarto, que quando deves ir fechar a porta, chore por isso. Chore por às vezes você ficar horas e horas na frente de um televisor, um canal, e a minha palavra sendo negligenciada, a minha palavra sendo esquecida. Chore, porque às vezes você pergunta, onde é que está a Bíblia? Alguém viu a minha Bíblia? Eu não acho a minha Bíblia. Chore por falta de intimidade com a palavra. Chore. Chore por muitas vezes ter este calado, quando deverias de falar para outrem que eu sou a solução do problema dele. Chore por muitas vezes você ter fechado a mão quando você podia abençoar. Chore, chore quando de repente você poderia estar do lado de alguém. Aleluia. Vim aqui para conversar. Vim aqui para te trazer uma palavra de consolo. Como Onesífero fez para com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, amarrado com uma corrente nos pés e nas mãos. Mas Onesífero, por isso que está escrito em Timóteo, que o Senhor conceda graça e misericórdia à casa de Onesífero, porque ele, tendo vindo a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou e recriou a minha alma. Sabe o que o Onesífero fez? Ele foi grato. Ele pega uma passagem, compra, vai numa embarcação e viaja praticamente 1000 quilômetros. Sabe para quê? Para ver o pai dele na fé. Meu Deus, aleluia! Porque o pai dele na fé estava sozinho, estava preso e iria morrer. Mas o Onesífero sabe o que faz? Sai lá das proximidades da ilha de Creta e vai lá em Roma, na Itália. Chega em todos os presídios, bate nas cadeias. Por acaso aqui não tem um preso chamado Saulo de Tarso? Não, deixa eu ver a lista, aqui não tem. E ele vai presídio por presídio, presídio por presídio. E ele vai para o hotel, no outro dia vai fazer a busca, até que de repente ele chega, por acaso, com muito cuidado. A Bíblia diz que Paulo falou isso em Timóteo. Onesífero, com muito cuidado, ele me procurou, me achou e recriou a minha alma. Aleluia, Jesus. Onesífero chega no presídio onde Paulo estava. Só que parece que, deixa eu conjecturar, chegou em cima da hora. E aí o carcereiro diz: Paulo, tem uma pessoa que quer te visitar. É? Vai me visitar aqui? Mas faz muito tempo que eu não recebo uma visita. Porque ele mesmo havia dito: todos me abandonaram. Meu Deus! Todos me abandonaram. Todos me deixaram. Quantos órfãos espirituais nós temos nas igrejas? Quantos órfãos espirituais nós temos? Quantas pessoas que nos fizeram bem e nós esquecemos delas. Nós nos esquecemos delas. Só porque ela errou, só porque ela falhou. E aí nós desprezamos, nós cortamos volta, nós não queremos mais. Nós desvalorizamos aquela alma. Mas ele teve um período na casa de Deus, mas de repente aconteceu um acidente na vida. E agora ele fica na lista dos esquecidos, dos deixados para lá. Nós crescemos, prosperamos. Aleluia. Eu jamais, pastor Nathanael, posso ser mal agradecido a um andarilho que entrou no culto de quinta-feira à noite com um saco de linhagem nas costas, a sua calça remangada de pé no chão, veio à frente do altar
Estou falando de 1988. E quando ele disse: Deus tem uma obra na tua vida, vai fazer um seminário, vai estudar, porque Deus quer te chamar. Glória a Deus. Quem me aconselhou a estudar e fazer faculdade não foi o doutor, foi o mandarinho. E eu louvo a Deus pela vida de José Aldorim de Souza, aleluia, porque os anos se passaram, e quando eu vim para a missão, na obra de Deus, eu entreguei a liderança para este jovem, aleluia, que liderou 111 jovens para a glória de Deus. O mandarinho, ele me abençoou, e eu fui para o seminário, fiz a faculdade por 4 anos. Os anos se passaram e eu jamais sonhava que ele iria aceitar Jesus como Salvador, fazer parte da juventude. E como eu vim para a obra missionária no dia 11 de julho de 93, eu estou entregando a chave, aleluia, da sala do Centro-Ação da Juventude. 111 jovens para aquele andarinho. Como eu posso deixar de agradecer a Deus e de louvar a Deus por alguém que acreditou em mim? Sim, meu Deus. O Mesífero chega lá: eu quero visitar Paulo. Paulo talvez se prepare ali, mas Paulo não sabe quem é. Aí de repente vem descendo as escadas, que era um porão de uns 12 metros de profundidade, as luzes, tochas, e lá vem o Mesífero. O Mesífero desce, vê o seu pai com 68 anos de idade, Aleluia. amarrado com uma corrente no pé. Talvez ele ficou constrangido, mas quando é uma alma grata e que reconhece Deus, o Mesífero chega lá: Aleluia, Jesus. oh meu pai, como é que o senhor está? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo estava sozinho, esquecido. E a Bíblia diz que as notícias que o Mesífero vai dizendo: Paulo, meu pai, a obra de Deus, por onde ele passou, cresceu, prosperou. Lá em Corinto tem igreja, Tessalônica tem igreja, em Éfeso tem igreja, na Galácia tem igreja, aleluia. E vão relatando e vai relatando, e a alma de Paulo fica cheia, porque há alguém que está ali para recriar a alma do seu pastor. Aleluia, só tu és tu, Jesus. Chore por às vezes não ter gratidão. Pedro negou Jesus, não foi grato, não se lembrou do que o Senhor havia feito na sua casa, curou a sua sogra. Havia se esquecido que um dia Jesus chama ele, Tiago e João: sobe o monte Tabor. Eu estive lá. Estão lá Pedro, Tiago e João. E aí Jesus disse: vamos fazer um culto. Aleluia. Vamos fazer um culto. E os 4 fazem o culto. Os demais estão lá embaixo, 900 e poucos metros de altura. Está lá Pedro, Tiago. E de repente, Jesus não era um bonito, né? Jesus era um judeu, moreno, tinha suas mãos calejadas, seu rosto era queimado, cabelos pretos, olhos pretos. Não é como esse Cristo americanizado, italianizado, que tem nas paredes, loiros, olho verde, azul. Mas era um homem que não chamava atenção, não tinha um corpo atlético, ao ponto que a Bíblia diz que quando ele passava nas avenidas de Jerusalém, as pessoas viravam o rosto, porque não viam nele beleza nenhuma. Mas quando ele abria a boca, Aleluia. quando Jesus abria a boca, Glória a Deus. as pessoas eram obrigadas a dizer: ninguém fala como ele. Glória a Ninguém Deus. fala como ele fala. Sim, meu Deus. Aleluia. E Jesus está lá. De repente a Bíblia diz que ele começa a se transfigurar. Jesus mostra a beleza do cristianismo. E Pedro fica tão faceiro
Eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Glória a Deus. Privilégio que tiveram. E eles estão lá: Senhor, dá licença, nós vamos lá no material de construção, vamos descer, vamos trazer tijolo, areia, cimento, vamos trazer telha, ou vamos comprar uma lona e vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e nós só vamos ficar aqui vendo vocês conversar aí, porque a coisa é boa. Quantas vezes nós nos esquecemos dos benefícios que Ele já nos fez? Quantas vezes nós nos esquecemos de quantas vezes Ele já nos livrou da morte? De quantas vezes, aleluia, que tudo parecia estava fechado e a única luz que você tinha era olhar para cima. E aí você dizia, talvez, copiando as palavras do salmista, eu olho para cima, para onde, de onde me veio o socorro? Socorro vem de lá. Mas aí, Aleluia, Senhor, aleluia. eu já vou terminar. Aí, pastor Natalé, nós fizemos greve. Nós fizemos greve espiritual. Santo és tu, papai. Aí as pessoas entram no partido dos trabalhadores da greve na igreja. De que forma? Não vou mais participar do seu coração, porque Deus não responde a minhas orações. Eu não vou mais cantar. Eu não vou mais contribuir. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Aí nós pensamos que podemos pegar Deus e colocá-lo na espreita. Deus, quem determina aqui sou eu, Deus. Tu tens que fazer. Parece que a gente quer pegar Deus e fazer dele uma marionete, fazer dele um mandamento. Vai, Senhor. E aí nós nos esquecemos que nós somos como a erva, que hoje estamos bem, amanhã morre, seca e acaba. Nós nos esquecemos que Deus continua sendo Deus, e nós achamos, pastor Nathanael, que nós temos direito de chegar na igreja. Eu vou neste trabalho agora no ciclo de oração, mas eu vou para a igreja, mas eu não vou glorificar, não vou ajudar, não vou fazer isso, porque eu não vou fazer nada. Mas aí se esquece dos benefícios que Deus já fez, se esquece das muitas vezes que esteve na casa de Deus de joelho e alguém o abençoou, alguém, o Senhor estendeu a sua mão de misericórdia. Se esquece às vezes coisas mínimas, que vai lá no João de Gás e dá uma chacoalhadinha e vê que está faltando e diz: Senhor, multiplica. E o Senhor multiplicou. Aí vai lá na dispensa: Senhor, tenha misericórdia, multiplica. E o Senhor multiplicou. E aí nós achamos que podemos fazer greve. Sabe o que o Senhor faz? Ele só olha para você. Ele só olha. Olhar de misericórdia. Pedro fez isso, esqueceu de tudo, e ele disse: não conheço. E quantos que dizem: mas tu não és crente da igreja tal, tu não congrega? Não. Mas tu não é crente? Olha, eu vou lá de vez em quando. Mas a tua igreja não é aquela, não. A minha igreja é uma outra. A minha igreja é uma igreja mais suntuosa, é uma igreja mais bonita, é uma igreja mais navelita, é uma igreja mais rica. E aí nós nos esquecemos. Verdade, Senhor. Às vezes algumas pessoas dizem para mim: pastor Amarildo, você prega em igreja pequena? Você prega em igreja pequena? Porque não sabe onde eu vim. Deus.
Porque a Bíblia diz: não despreze os dias dos pequenos começos. Verdade, meu Deus. Eu estive no maior templo da América Latina, lá em Cuiabá. Você sabe o que é 35 mil pessoas sentadas para te ouvir? É gente. Aquilo, quando a glória pegava, derramava, aquelas cortinas do grande templo, aquilo mexia tudo. Mas eu me lembrei quando estava lá diante daquela multidão, da primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Glória a Deus. Primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Aleluia. Sapato costurado de arame na ponta porque era pobre. Mas fui, levava um paninho, colocava um pezinho de goiabeira, limpava para entrar na casa de Deus. Na casa da saudosa irmã Bertolina, uma velhinha com um lencinho amarrado na cabeça. Mas pensa numa crente, pensa numa pessoa que tinha autoridade. E ela disse: olha, um dia tu vai ser pregador, mas não te esquece nunca, aleluia, da onde Jesus te tirou e da onde o Senhor te salvou. É Goiás. E às vezes nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. A primeira vez que eu fui pregar, pastor Rafael, eu pensei, eu vou pregar uma mensagem, o fogo vai cair, a glória vai tremer. 60 crentes a nossa igrejinha era, que começou com uma família. Então eu vim para frente, aleluia, entusiasmado com a gravata terno Pierre Cardin. Sim, Pierre Cardin era o único que eu tinha, a única gravata que eu tinha. Vim para frente, abri o texto na palavra de Deus. E de repente apagou tudo, e eu comecei a tremer, e eu segurava aqui no púlpito, e tinha uma lata de Nestor com uma vela em cima, a lata caía, a irmã vinha, acendia de novo, a lata caía, e o suor começava a derramar pelas minhas costas, e eu disse: eu não vou pregar mais. Até que a irmã foi boa, generosa, e ficou segurando a vela, porque tanto que apagava aquela vela em cima da lata de Nestor, aleluia, e eu ali dizendo alguma coisa, que Jesus